Patrão, você acha que o trabalhador brasileiro tem direito demais e se acabasse com esse monte de direitos sobraria emprego? Trabalhadores brasileiros, vocês não sabem quais são os seus direitos e os poucos que vocês conhecem não estão sendo respeitados pelos patrões? Nesse vídeo nós vamos esclarecer que a briga de classe, patrão versus empregado, assim como qualquer outra guerra, é uma grande trapaça dos malandros que querem controlar os dois lados, tanto o patrão quanto o empregado. Se pergunte agora, quem está nos enganando? Por que querem que a gente brigue? Para que a gente consiga entender melhor, é preciso viajarmos um pouco na história. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que os agricultores preferiram as fábricas lá na época da Revolução Industrial? Se as fábricas da época da Revolução Industrial eram tão insuportáveis, já se perguntou por que tantos trabalhadores do campo foram trabalhar nelas? Se as fazendas eram tão maravilhosas e a comida era abundante, então por que o povo se concentrava nas cidades ao invés de continuarem nos campos? Olhe para a vida que você tem agora e se pergunte: quem criou a revolução da energia elétrica? Computadores pessoais, celulares, geladeira para sua comida não se estragar, fogão a gás para que você não se mele de carvão, micro-ondas para esquentar rapidamente a sua comida, água encanada para você não ter que tomar banho no balde ou no rio, chuveiro elétrico para você não ficar morrendo de frio na época de inverno. Preste atenção nessa lógica. Sem folhas para fazer a fotossíntese e transformar luz em energia condensada, que é a seiva das plantas, a árvore morre. Mas o que é mais forte em uma árvore? As folhas frágeis e pequenas ou a madeira nos seus galhos e caule, forte e rígida? Essa mesma lógica funciona para tudo no planeta. Então os inventores das tecnologias que citei, juntamente com os empresários que tornaram essa tecnologia acessível a todos nós, recebem os maiores recursos justamente porque foram e são a base, o caule desse sistema. E as folhas são os operários, essenciais à nutrição desse sistema, que nos trouxe conforto e melhor nutrição. Veja que ambos possuem a sua importância, de modo que ninguém é maior ou menor que ninguém. Apenas ocupam responsabilidades diferentes e, a depender do seu nível de comprometimento e risco na operação, recebem a contraprestação que o sistema reputa apropriada. Depois que me ouvir falando isso, você jamais olhará uma folha caída ao chão da mesma forma que agora. Pois, como falava Albert Einstein, um dos maiores físicos do século passado, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. No outono, as folhas dão sua própria vida para salvar a árvore, porque sabem que na próxima primavera a planta estará viva para folhear novamente e mais uma vez receber a força do sol, dando continuidade a esse ciclo de vida. Então, se as empresas estivessem dispostas a dar os lucros aos empregados, certamente eles não reclamariam quando o prejuízo chegasse. Mas o que não se mostra justo é os patrões desviarem o dinheiro das empresas para outros lugares e deixarem as dívidas para os trabalhadores, que é exatamente isso que presenciamos diariamente nas empresas de terceirização, principalmente aquelas que contratam com o poder público. Você nunca se perguntou tudo isso, não é? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que dessa explicação está sendo interessante para você. E onde é então que entra o empresário malvadão? Nós aprendemos na escola que a Revolução Industrial se deu em razão dos empresários malvadões. Mas na realidade, pense o seguinte: aquela era uma época de muitas guerras e invasões. Então, como as terras, metais preciosos e soldados eram um monopólio da nobreza, o povo não tinha de onde tirar o alimento e por isso acabavam vivendo em miséria nas cidades. E como a mentalidade de abundância de algumas pessoas sempre as proporciona o encontro de formas de fazer limonada com limão, e até mesmo quando estão no fundo do poço, eles conseguem encontrar petróleo e voltar para a fortuna, porque eles sempre encontram oportunidade onde as pessoas com mentalidade de escassez só enxergam dificuldade. Tais empresários que vinham de todo tipo de família, muitos até pegando dinheiro emprestado com os bancos, a juros elevados, passaram a comprar máquinas e a contratar com todos aqueles famélicos para trabalhar nessas máquinas por valores cada vez menores. Afinal de contas, todos conhecemos a lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço do produto ou serviço. E isso é a regra em tudo na vida. Por exemplo, se você é mulher bonita, inteligente e rica, vai sair namorando com 100% dos homens que encontra durante o dia? Ou você irá selecionar o que, a seu ver, será a escolha mais proveitosa ao seu interesse? Minha resposta é igual à sua. Observe que nos negócios e em qualquer outra coisa na vida, essa lei da oferta e da procura é regida pelos mesmos princípios. Isso quer dizer que o boom da industrialização gerou precarização do trabalho,
alimentação inadequada dos trabalhadores e nova pergunta surge: se todos continuássemos pobres, quem iria consumir os produtos que estavam sendo produzidos? Se a nobreza já estava abarrotada dos produtos que haviam sido produzidos. Observe que a mentalidade primária, microeconômica dos empresários era de produzir os bens industrializados cada vez mais baratos e com a mão de obra cada vez mais barata. E por conta disso, os trabalhadores contratados eram sempre os que aceitavam receber cada vez menos e, consequentemente, os demais, que no dia anterior haviam ficado sem comida, passavam a baixar cada vez mais o preço da sua mão de obra, gerando assim um efeito em cadeia, que indiscutivelmente provocava excesso de trabalho com redução absurda dos salários e, consequentemente, exaustão física e mental dos trabalhadores, fazendo com que os acidentes e paralisação das linhas de produção se tornassem inevitáveis. Então, vendo que isso não era sustentável a longo prazo, os próprios empresários aproveitaram a oportunidade de utilizar essa insatisfação do proletariado para convencer todos os demais empresários de estabelecer direitos mínimos. Afinal de contas, com isso a base de consumidores dos produtos seria ampliada, pois o dinheiro não desaparece, ele apenas muda de mão. Observamos então que a economia ela é regida por 3 setores: o setor primário, secundário e terciário. Então, no primário, há a criação original de que riqueza. No secundário, existe a industrialização do que foi produzido na cadeia anterior. E na terceira, todo o restante. Ou seja, a criação de riqueza está na cadeia primária. Então, se você planta 1 kg de milho e colhe 200 kg de milho, você criou dinheiro do nada, pois foi a terra que lhe trouxe isso. Mas nas demais cadeias econômicas, o dinheiro não é mais criado, ele é só mudado de mão. A depender do valor que as pessoas acreditam que aquele produto ou serviço vale, ele pode ser alto ou baixo. Na visão de todo o sistema econômico, ou seja, em uma visão macroeconômica, é que os trabalhadores passaram a ter um pouco de respeito. Não porque os patrões queriam dar, mas porque as lutas estavam quentes e como a nobreza já estava abarrotada de produtos industrializados, uma nova classe precisaria ser criada para que as empresas continuassem crescendo. E aqui precisamos lembrar que alguns direitos também são provenientes dos acordos de guerra, pois os operários não tinham qualquer interesse de lutar por terras que não eram suas. Bons exemplos disso é a criação da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi criada em razão de um acordo para pôr fim à Primeira Guerra Mundial. Ela inclusive possui representantes de empregadores, trabalhadores e do próprio Estado. Outro bom exemplo disso é o fim do regime escravo aqui no Brasil, que em grande medida foi estimulado pelos esforços de guerra que davam liberdade aos escravos que aceitassem lutar na Guerra do Paraguai. Em um excelente material do canal Manual de História que tivemos acesso, encontramos provas de que a escola e os livros didáticos normalmente nunca contam a verdadeira história do trabalho infantil, pois faz de conta que ela só existia na Revolução Industrial, quando na realidade isso está muito distante da verdade, pois em toda a história documentada as crianças eram vistas como mão de obra já entre os 6 e 8 anos de idade, inclusive na mineração. Afinal de contas, é preciso ser pequeno para passar pelas galerias e ter boa saúde para suportar a insalubridade das grandes profundidades, dos ambientes frios e úmidos. É possível encontrar informações no Código de Hammurabi de quase 2 milênios atrás, de que as crianças se tornavam aprendizes de ofício entre os 6 e 7 anos. E o mesmo acontecia no Egito, Grécia, Roma. Em Esparta, as crianças de 7 anos saíam de suas famílias para serem guerreiras e lá aprendiam o ofício da guerra e do desapego sentimental que os enfraquecia como guerreiros. Plutarco fala de uma lei que os pais que não dessem trabalho às crianças, ensinando-as um ofício, também não teriam o direito de serem alimentadas em sua velhice, mostrando assim que os pais eram obrigados a dar trabalho aos filhos, ainda que crianças. Portanto, dar trabalho ao filho era um dever moral de ambos os pais, para garantir o futuro do filho, pois a educação das crianças naquele tempo era a educação para o trabalho, para a geração de riquezas. Na Idade Média, as crianças de 7 anos já deviam ganhar a vida trabalhando na criação de pequenos animais, na carpintaria e nos serviços domésticos. Na Londres medieval, havia uma lei proibindo que o mestre aceitasse crianças com menos de 7 anos. Fato este que sinaliza que era comum as crianças começarem a trabalhar bem mais novas que isso. Os aprendizes chegavam a trabalhar 16 horas por dia, passavam de 8 a 10 anos aprendendo um ofício, e o trabalho deles não apenas não era remunerado, como os pais desses aprendizes pagavam para que eles aprendessem tal ofício, trabalhando de graça.
E a obrigatoriedade do trabalho era tão grande e indiscutível naquela época que o mestre do menor aprendiz tinha até o direito de bater na criança se ela o desobedecesse. Na França de Luís XIV, uma lei multava os pais que não tivessem colocado as crianças de 7 anos para trabalhar. E se você perguntar aos mais velhos, agora mesmo, certamente eles falarão a você que antigamente as pessoas tinham muitos filhos para ajudar na lavoura. Então, na próxima vez que tentarem impor na sua mente a guerra de classes, analise os fatos e não as narrativas, pois o trabalho infantil só começou realmente a reduzir com a ascensão do proletariado, pois assim passou a ser possível mais dinheiro nas mãos de uma só pessoa, que consequentemente promoveu a melhoria da vida de toda a família, fazendo com que as crianças mudassem a forma de trabalho por uma nova forma de trabalho, que são os estudos. Você acha mesmo que estudar não é trabalhar? Pois já dizia o patrono da advocacia, Rui Barbosa, um dos advogados mais famosos que o Brasil já teve, e inteligentes, que estudar é a atividade mais árdua que existe. E é exatamente por isso que existem mais pessoas trabalhando que estudando. Foi assim que depois de quase 5.000 anos, o trabalho infantil chegou a um fim. Mas aí eu pergunto a você, a troco de quê as pessoas que nos manipulam, colocando todos contra todos, contariam isso para você? Me conta aqui nos comentários, eu estou interessado em saber a sua resposta. E isso tudo significa que salário mínimo baixo condena o país à pobreza eterna. Observe que quanto mais industrializada uma nação, maiores serão suas riquezas, pois a mais-valia, que é o excedente da produção para se autocustear, acaba circulando muito mais no processamento das riquezas, que é necessário um investimento maior, e propriamente na criação das riquezas. Então, quando os salários mínimos são estabelecidos, o mercado passa a receber mais capital e isso força as empresas a investirem mais em tecnologia, porque se a mão de obra é mais cara, então não é viável contratar pessoas de baixa produtividade. Lembre que as perguntas certas sempre levam você ao verdadeiro conhecimento. Então se pergunte, a longo prazo, se fosse mais barato contratar uma doméstica para lavar roupas, você ainda compraria uma máquina de lavar? Se fosse mais barato contratar cozinheira o dia inteiro, você ainda teria um monte de comida congelada no refrigerador? Observe que na medida em que a mão de obra vai ficando mais cara, nós vamos evoluindo tecnologicamente para valorizar a hora trabalhada do ser humano. E é isso que leva os países ricos a serem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Pois quando a hora de trabalho tem um valor justo pela mão de obra, tanto o próprio trabalhador procura melhorar sua produtividade, quanto o patrão busca dar aos seus colaboradores os meios para que isso ocorra. E é isso que gera perfeita sincronia do ganha-ganha. Patrão e empregado não precisam ficar em um cabo de guerra, pois ambos estão em um mesmo ambiente em que, se a empresa quebrar, o trabalhador ficará sem emprego. E se o trabalhador adoecer, a empresa também irá perder. No mínimo, para a concorrência. Procure um país pobre e encontrará salário mínimo baixo. Aponte um país rico e verá salário mínimo alto. Mas caso não encontre nem salário mínimo fixado em lei, é porque isso é tão lógico que o próprio mercado quantificou o valor da hora trabalhada dentro do mesmo padrão que acabamos de ver. Serviço caro, país rico. Serviço barato, país pobre. Talvez você ainda pergunte, acabar com os direitos vai gerar emprego? Imagine o seguinte, se você tem alergia mortal a camarão e no restaurante que você entrou morrendo de fome, tiverem promoção de todo tipo de comida que leva camarão na sua composição, você, gravemente alérgico, vai comprar e encher a barriga com camarão? Mesmo sabendo que vai morrer daqui a pouco sem conseguir respirar por a alergia ter fechado o seu canal de respiração? Sua resposta é igual à minha. Claro que não. E isso nos traz a uma resposta óbvia de que ter direitos não gera emprego. O que gera emprego é a criação de novos postos de trabalho, criado com a simples redução da ineficiente e corrupta máquina pública e incentivo do empreendedorismo. Pois se metade do que produzimos não ficasse nas mãos dos políticos que nos exploram com uma extorsiva carga tributária, direta e indireta, todo trabalhador poderia ganhar, muito provavelmente, no mínimo, o dobro do que recebe hoje. 21 de abril é feriado nacional em razão de Tiradentes, um inconfidente que lutava contra a exploração dos brasileiros que pagavam 20% do seu trabalho em impostos. Tanto que, em tal momento, esse 1/5 dos tributos ficou popularmente conhecido como o quinto dos infernos. Mas hoje, o brasileiro paga aproximadamente o dobro e ainda acha que político que comprou seu voto vai fazer algo por ele. O que você acha dessa apatia social? Comenta aqui que eu quero saber.
Na época em que o Brasil declarou o fim do regime escravo, os fazendeiros falavam que as fazendas iriam quebrar sem os escravos, mas elas deram a volta por cima e se desenvolveram produzindo hoje diversas vezes mais por hectare que antigamente. Sem contar que seu custo de produção ficou muito menor que na época do regime escravo, pois tem menos perdas e a mecanização de todas as etapas do plantio e colheita fez com que um único veículo, por exemplo, substitua 80 trabalhadores no corte de cana. Sem contar que os escravos não eram de graça. Pelo contrário, segundo Eduardo Galeano, em sua obra As Veias Abertas da América Latina, na moeda da época, os donos de engenho pagavam por cada escravo o equivalente ao que hoje pagaríamos em um carro popular. Ou seja, ter um escravo não era nada barato, como as escolas tentam nos convencer. Façamos uma conta estimada. Se um único trator, colheitadeira, consegue substituir 80 trabalhadores, supondo que a remuneração, que o custo de cada trabalhador para a empresa seja de R$2.000, porque é salário mínimo para ele, e o restante é só do governo, então temos 80 vezes 2. Conclusão, R$160 mil em apenas um único mês com um trator de produção. Se os trabalhadores, eles também têm direito a 13º, isso significa que um trator, ao longo de um ano, deve ter um cálculo de R$160 mil mês vezes 13 parcelas. Isso totaliza mais de R$2 milhões. Pergunto, será que com 2 milhões dá para comprar um trator colheitadeira desses? Será que acabar com o regime escravo não foi maravilhoso para as usinas de cana-de-açúcar, por exemplo? Nesse momento se faz necessário falar do conto oriental do monge e a vaca. Um monge e seu aprendiz estavam viajando debaixo de muita chuva e, ao avistarem um velho casebre, pediram ajuda e foram muito bem recebidos pela família que lá morava. Mas na hora do jantar, o patriarca se desculpou por só ter um restinho de leite e um pouquinho de queijo para dividir, pois a única fonte de recursos que a família possuía era uma única vaquinha. Pela manhã, se despediram e, já um pouco distante da casa, o aprendiz perguntou ao monge: mestre, como podemos ajudar essa família como forma de agradecimento por terem dividido o pouquinho que tinham? Ontem à noite a chuva estava tão forte, eles nos receberam tão bem. Naquele momento, o monge mandou derrubar a vaca no abismo, pois destruir a única fonte de recursos daquela família seria a única forma de ajudá-los. Muito contrariado e na sua imaturidade, não entendendo como a destruição de algo poderia ser um maravilhoso agradecimento, o aprendiz não ousou afrontar a sabedoria do seu mentor e cumpriu a ordem. Seguiram viagem. Muitos anos depois, ainda com peso na consciência, o aprendiz estava passando por aquela mesma localidade e resolveu visitar aquela família. Mas lá chegando, percebeu que no lugar do casebre havia uma grande mansão com um belíssimo jardim e muitos empregados zelando por ele. Então achou que a fazenda havia sido vendida. Mas quando se aproximou um pouco mais, reconheceu um dos moradores da casa. E ao perguntar o que havia ocorrido, ouviu que: "Ah, você não soube? Naquele dia que vocês saíram ao clarear do dia, descobrimos horas depois que a nossa única vaquinha havia escorregado no abismo e morrido. Então, depois de alguns dias de muita lamentação, a barriga não conseguiu aguentar de tanta fome e, ao cavar a terra em busca de raízes para comer, para nos alimentar, acabamos descobrindo petróleo na flor da terra. Então, depois disso, ficamos muito ricos e nossa vida mudou completamente." Depois disso, o morador da casa deu um grande e alegre grito: "Pai, aquele ajudante do monge que nos trouxe sorte há alguns anos está de volta. Vamos comemorar sua volta?" Se pergunte agora, será que você tem alguma mimosa e está deixando de aproveitar a fartura do mundo porque acha que o que tem já é o suficiente? Me responda nos comentários, que eu gostaria de saber. Você já se perguntou qual é o valor do seu trabalho? Não resta dúvida que todo trabalhador é importante. Não resta dúvida que todo trabalho é importante. O do cardiologista, por exemplo, é importante porque ele trabalha no seu breve momento de vida ou morte. Mas o da cozinheira, que garante a sua vida todos os dias, também é importante. Só que por ela dar a vida a você todos os dias e ser um cargo de maior abundância, a economia não dá a ela o mesmo valor, embora ambos os profissionais trabalhem com o mesmo bem valioso que é a nossa vida. Já pensou nisso? Observe bem. Ninguém valoriza o sal, mas experimente tirar o sal do feijão, arroz, churrasco, para ver se toda a comida não fica sem gosto. É assim que funciona a vida. Nós costumamos esquecer do valor das coisas só porque não estamos vendo diretamente, até que elas desaparecem. Isso significa que o valor das coisas costuma ser fixado com base na sua abundância, independentemente de serem ou não essenciais. Um jogador de futebol profissional, ainda que analfabeto, gera muita riqueza financeira na área do entretenimento.
para milhares de pessoas e é por isso que ele tem um passe valioso. Um PhD em matemática, por exemplo, também tem um trabalho muito difícil, mas por ser um profissional mais abundante em sua área de atuação, tem a tendência de ser remunerado com um valor menor. E isso não quer dizer que ninguém é mais ou menos que ninguém. Apenas estão em áreas com escalas diferentes de retorno financeiro. Observe que caro é aquilo que não se paga. Por exemplo, o trabalhador produz R$2.000, mas o seu custo para a empresa é de R$4.000. Isso é caro. Barato, por sua vez, é aquilo que se paga várias vezes. Um trabalhador, por exemplo, que produz 100 mil e o seu custo para a empresa é de apenas 5 mil, isso é barato. Com esses fatos, conseguimos concluir que existem forças manipuladoras colocando todos contra todos, quando na realidade, patrões e empregados fazem parte de um mesmo sistema, mesma árvore na qual um não vive sem o outro. É como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, tanto ciclista quanto bicicleta caem ao chão. Mas afinal de contas, o trabalhador no Brasil tem ou não muito direito? Aparentemente o legislador brasileiro gosta de criar a dificuldade para vender a facilidade. Isso porque ele dá com uma mão e tira com outra, pois para efeito psicológico, ele diz que o trabalhador tem direito a tantas coisas que nem os trabalhadores e nem os patrões conseguem saber o que tanto é. Na realidade, até os advogados, procuradores, juízes do trabalho não conseguem ficar 100% por dentro de 100% dos direitos e decisões judiciais que estão interpretando as leis. Ou seja, ao invés de subir o salário mínimo para $1.000, por exemplo, o nosso Congresso Nacional deixa o salário mínimo abaixo de $250 e para fingir que o trabalhador tem muito direito, ele cria uma gigantesca burocracia com um monte de nomes que enche o contra-cheque do trabalhador de palavras, mas não de dinheiro, pois o dinheiro fica com eles e seus amigos, que normalmente são os especuladores e nações estrangeiras que nos enganam alegando defender nossas florestas, mas contraditoriamente destruíram as suas próprias florestas. E o que é pior, nem reflorestar os seus próprios países eles fazem, mas nos enganam dizendo que vão proteger o nosso. Você acredita? Me comenta aqui embaixo. O criador da consolidação das leis de trabalho, Getúlio Vargas, ao escrever em sua carta testamento que forças contra o povo o levaram a deixar o poder, nos encaminha para uma só resposta. Se as empresas respeitassem as leis, eu, advogado trabalhista, teria trabalho ou teria de fazer outra coisa? Os advogados só entram com ações porque existe alguém que não respeitou a lei. E é agora que eu insisto na pergunta que fiz no início desse vídeo. Quem está colocando todos contra todos? E o que você acha que podemos fazer para não sermos mais enganados? Me responde aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Em João 8,32, tem dizendo: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.